Uou, salve! Aqui quem fala é o Rod Cáceres e você chegou no Parafuso Voador. Se inscreva, deixe um like, compartilhe e acompanhe os vídeos e os cortes do nosso canal. Grande abraço aí, até a próxima! Mas eu queria fazer, se tu me permites, um parênteses, uma coisa que me deu muita satisfação ao construir esses livros, que eu dediquei capítulos à entrada das mulheres na medicina. Naquele período que eu abrangi no livro, justamente as mulheres começaram a se formar em medicina, assim, com muitas dificuldades. Então, é também um tema que, por incrível que pareça, está bem atual, né? Sim. Essa luta das mulheres pela igualdade, coisa e tal, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a primeira mulher médica formada no mundo foi uma médica inglesa que estava residindo nos Estados Unidos, chamada Elizabeth Blackwell. Ela tinha aquele sonho de ser médica e os homens da época achavam um absurdo, assim, como uma mulher fazer medicina, era um troço assim, era quase, eles se sentiam ofendidos com a mera ideia de uma mulher querer fazer medicina, né? E a Elizabeth era uma guerreira determinada, assim, uma mulher fantástica. Eu tenho umas três biografias sobre a vida dela, então sei muitos detalhes da vida dela. E ela pegou e foi. Aí todas as escolas de medicina dos Estados Unidos recusavam ela, recusavam. Até que ela chegou numa escola pequena e o diretor daquela escola, ele era amigo do médico que era amigo da Elizabeth. E aí ele ficou meio chateado de dizer para o amigo dele, não vai entrar aqui. Então ele quis fazer uma situação que foi o seguinte, eu vou deixar ao encargo dos alunos. Se os alunos médicos, estudantes de medicina, homens, aceitarem aquela mulher, aquela coisa estranha na faculdade, então, mas ele estava certo que os alunos iam dizer que não, né? Uhum. E aí ele poderia dizer para esse amigo dele, que era amigo da Elizabeth Blackwell, que, não deu. Sem se comprometer. Sem se comprometer. Aí ele falou para os alunos e tal, e os alunos, olha só, acharam que aquilo era uma pegadinha, uma piada para dar risada, olha o ponto que era. E aí, para espanto do tal diretor, os alunos meio que rindo e tal, não, nós aceitamos, e kkk, aceitando. E aí, o cara fizeram uma zoeira com o professor. Agora, não. Professor, que tu nos rodasse, a gente vai deixar entrar e o senhor que se vire com isso. E aí, Elizabeth entrou, para espanto geral, inclusive as mulheres da cidade assim olhavam ela muito mal, assim, as mulheres. Não era só os homens que não queriam, as próprias outras mulheres não queriam que ela se formasse. Aquela mulher com seus maridos na universidade é uma coisa. Exatamente, né? E as mulheres achavam assim que era sagrado o lar, e a mulher tinha que estar no lar, e aquela maluca lá querendo quebrar aquele coisa. Subvertendo nossa tradição. E ela foi uma estudante assim brilhante, extremamente séria e dedicada. Se formou no final do curso, os alunos, os homens, estavam todos assim admirados com ela e dando força e batendo palmas para ela. Foi um evento assim, né? E essa foi a primeira, espetacular assim. E no Brasil aqui, vocês devem saber, a primeira médica formada no Brasil é uma rio-grandina. Pois minha esposa me falou esses dias isso e eu não sabia. É a Rita Lobato. Rita Lobato. Tem até um posto ali de puricultura Rita Lobato. Uhum. A Rita Lobato foi a primeira médica formada no Brasil. Sim. A situação foi assim, a mãe dela ficou muito doente e aí o pai não queria deixar que a Rita Lobato fosse estudar medicina, né? E a mãe estava no leito de morte e ela chamou o marido e, como toda mulher habilidosa, disse para o marido assim, eu estou morrendo, eu quero que tu deixe a nossa filha se tornar médica. E o marido, mulher, né, como todo bom homem, obedeceu a patroa. Claro.
E aí levaram ela para o Rio de Janeiro, que naquela época só tinha 2 faculdades de medicina no Brasil, no Rio de Janeiro e em Salvador. Aí o irmão dela foi fazer curso de odontologia e ela de medicina. E aí já no primeiro ano assim deu um monte de confusão e tal, e eles acabaram saindo do Rio de Janeiro e foram terminar o curso em Salvador. E lá é interessante que ela teve um comportamento bem parecido com o que a Elizabeth Blackwell teve nos Estados Unidos. Ela se comportava assim com muita seriedade, usava umas roupas pretas assim, e foi mais uma vez uma aluna brilhante assim. Dizem que ela espetacular, diz que ela tinha uma memória assim, prodigiosa. E aí também no final os alunos, né, ficaram todos admirados por ela e elogiavam e davam força. Então a nossa rio-grandina aqui foi uma mulher brilhante, porque naquela época para elas conseguirem se formar tinha que ser uma pessoa excepcional mesmo, porque tudo era contra, né? Todo mundo andava contra. E a segunda mulher a se formar médica no Brasil, com diferença assim de menos de um ano, foi uma pelotense. E a terceira a se formar foi uma porto-alegrense. Então, as 3 primeiras médicas mulheres são gaúchas. Diga os nomes, se o senhor lembrar aí. Uma era Antonieta e a outra Ermelinda. Os nomes da época. A Ermelinda tem uma história muito interessante, assim. Ela ficou trabalhando no Rio de Janeiro, né? Ela era de Porto Alegre, ficou trabalhando no Rio de Janeiro, casou e ficou trabalhando no Rio de Janeiro. Elas trabalhavam mais assim na área de obstetrícia e pediatria, assim, né? E aí quando ela estava fazendo assim que ela se formou assim para espanto, assim, mais uma mulher se formando, né? Tinha um cara, um polemista, como ele chamava na época, chamado César Romero, que era um cara assim agressivo, um cara brilhante, mas assim debochado, agressivo. E aí quando ela se formou, ele escreveu um artigo no jornal dizendo assim: machorra, tu nunca colocarás os pés da minha casa, e assim ofendendo ela barbaramente, né? E a Ermelinda ficou na dela, tal, e aí se tornou uma obstetra muito famosa, né? Muito competente. Passaram-se alguns anos e a mulher do tal polemista ficou grávida e estava tendo uma gravidez muito complicada, um parto daqueles horrorosos, né? E aí o tal do polemista nem lembrava mais daquela xingação que ele tinha feito para a Ermelinda, porque aquele era um cara que estava sempre polemizando com todo sempre mundo. Na treta. Então aquilo nem para ele não tinha importância aquilo, né? Então ele pegou e chamou aquela médica famosa, esquecido daquela briga deles, e a Ermelinda foi lá, atendeu com muita competência a esposa do cara, resolveu, o neném nasceu bem, aquela coisa toda, e aí o cara vem com aquela conversa, pois é, a senhora vai me dar algum desconto, não sei o quê, e ela disse assim, ou um prazo para lhe pagar, e ela respondeu assim, não, vou lhe cobrar alto, de imediato e agora. E pegou, tirou do bolso assim um envelope que dentro estava o tal artigo dele, chamando ela de machorra, aquela reportagem, né? E virou as costas e foi-se embora. Toma, nunca mais esqueça. Entraste para a história com essa, toma. Excepcionais, né? Ninguém ia lembrar de ti, mas tu foi fazer isso, agora tu vai ter que ser lembrado por isso. E tomara que a criança seja fruto de ele era corno ainda por cima. Mas voltando à nossa Rita Volpato, quando ela terminou lá na Bahia, ela volta para o Rio Grande do Sul, inicia a trabalhar em Porto Alegre, e ela não volta para Rio Grande. Ela volta para Porto Alegre, daí em pouco tempo ela casa com um namoradinho de infância dela e se muda para Rio Pardo, que na época era uma cidade grande aqui no Rio Grande do Sul, né? E ali ela exerceu a profissão dela ali por vários anos, né? E aí depois ela teve uma vida longa, assim, ela durou muito tempo, né? E aí ela depois quando ela se aposenta, ela tem umas passagens que ela conta, assim, diz assim, de coisas tipo assim, eu andava pelas coxilhas galopando e atendia os pobres e os ricos nas suas fazendas e não sei o quê, né?
E ela tem uma coisa muito interessante, assim, ela era torcedora, que ela viveu até, se não me falha a memória, década de 40 do século passado, né? E ela era torcedora do Internacional e Olha aí, acompanhava as partidas num radinho que ela olha tinha. aí. Aí depois ela se tornou a primeira mulher vereadora na cidade de Rio Pardo, que também foi uma coisa assim pioneiríssima, Pô, a uma Rita mulher era, vereadora. A pô, Rita era fogo na roupa. Então essas coisas assim que são muito interessantes. E por que eu trago isso aí nos meus livros, né? Tanto quando eu falo da medicina mundial quanto da brasileira, né? Porque a entrada das mulheres humanizou a medicina. Uhum. Né? Ou, para não ser reprovada, eu acho que elas mulherizaram a medicina, não se humanizou. Né? Por quê? Porque a mulher tem outro olhar, outro Sim. cuidado, é mais afetuosa, Sim. é mais carinhosa. Né? Os homens sempre fizeram uma medicina assim meia bruta, né? De Você guerra. de guerra, nas campos de batalha, essas coisas todas, assim, né? O cara levava um balaço na perna, os caras pegavam um serrote e serrava a perna do cara, Caraca. né? Sem anestesia, sem nada, essas coisas assim, né? E as mulheres entraram e realmente tiveram um papel importantíssimo na evolução, assim, da medicina, de uma feição mais de afeto, mais de Uhum. acolhimento, de cuidados, assim, né? Pô. E eu tenho a minha esposa é médica, a Juscelie, e minha irmã, a Márcia, é médica também. Então, quando eu Aí, escrevo esses capítulos, eu me lembro muito delas,